Atenção, estudante de jornalismo. Preste atenção no que ela está falando. A gente não é bem remunerado, ganha pouco. E a profissão de repórter passa um glamour que não existe, né? Porque o repórter ele tá ali muito bem arrumado, cabelo, maquiagem, roupa, mas o salário não condiz com a nossa realidade. Eu espero que isso um dia mude, né? Vamos lutar por isso. Mas aí eu resolvi ir lá na sala de Jailma e bater lá na porta dela e eu disse assim, e Jailma ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela tem um defeito e eu sempre já disse isso pra ela. Ela fala com você, tô aqui com meu celular assim, ó, oi, sim, pode falar. E resolvendo mil e uma coisas, né, no celular. Não tem como se concentrar. Não, aí eu disse pra ela, cheguei lá, disse, eu quero que você me escute. Então eu peço que você não pegue no celular e me escute, porque o que eu tenho pra falar pra você é muito importante. E ali eu comecei a falar tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava vivendo. Comecei a dizer a profissional que eu era, o que eu já tinha feito, o que eu já tinha aprendido, que eu queria uma oportunidade, ou como produtora, ou como locutora, sem ser folguista. Não era né? mais aquela menininha estagiária? Não. Eu queria uma oportunidade. E ela disse, Joana, não tenho essa oportunidade pra você agora, mas quando surgir, eu vou lhe dar. Eu disse, tá certo. Voltei pra minha função. Tempos depois, surgiu uma vaga pra reportagem. Lilian. Lembro. Foi embora e a vaga dela ficou aberta. E maravilhosa, Jailma, Lília Queiroz. Sim, maravilhosa mesmo. Só eu e ela pra aguentar Edivaldo Nunes. Vai ser mamãe logo, viu? Só eu e Lília pra aguentar Edivaldo Nunes. Edivaldo Zangado, pessoa maravilhosa. Passei um mês trabalhando com ele, rapaz. Eu gosto demais de Edivaldo. E aí, Jailma colocou uma produtora que tava tirando férias de alguém pra treinar pra essa vaga. Eu lembro, era Camila, isso mesmo. Aí eu liguei pra ela, né? Eu disse, Jailma, eu quero treinar pra essa vaga, eu sei que eu sou capaz. Ela não me respondeu. Quando foi uma semana depois, ela disse, a partir de amanhã você vai treinar pra vaga. Se rolar, rolou. Tipo assim, eu tô lhe dando a oportunidade que eu prometi. Se der certo, também se não der... Coincidentemente, nesse tempo, Joana, eu tinha tirado férias em dezembro de 2017. Não lembro se foi de Ricardo ou se foi de Renan. Eu acho que Renan nem tava mais. Acho que era Ricardo, né? Que era na noite. Ricardo era. Aí, em janeiro, me chamaram pra tirar de Lilian. Que era de manhã, com o Zangado. Sim. Aí eu tirei. Foi-se embora, Lilian voltou. Quando Lilian voltou, Lilian depois disse, Nil, tô indo embora. Fala com o Jailma. Mas eu vou falar. Aí eu falei com o Jailma, a Jailma disse, Nil, é o seguinte, eu vou dar oportunidade pra Joana. E foi? Que ela já tá há um certo tempo aqui, tá merecendo. Há muito tempo já pedindo essa vaga, então tá beleza. Então depois, Joana, lembra de mim. Foi, pode perguntar a ela depois. Jailma, cheio pra tu, viu? E assim, eu digo porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou religiosa, eu sou cristã, né? Não gosto de dizer que sou religiosa. De religião não, né? Isso. Eu sou cristã e assim, eu oro e tudo que eu vou fazer eu entrego nas mãos de Deus. E eu sempre peço ao Senhor que Ele me abençoe. Então assim, Deus abriu essa porta pra mim. Então a vaga ia ser minha, porque era Ele que estava ali. Tudo foi muito... A rádio foi importante porque eu precisava daquela experiência. Né? Como radialista, o imediatismo, entrar ao vivo. Aquela correria. Então eu precisava disso para ter a segurança para a vaga de repórter. E quando eu entrei na faculdade, eu lembro numa aula de Wendel, aquele professor. Era muito boa a aula de Wendel. Maravilhosa. Apesar que muitos não gostavam, né? O pessoal que gosta mais assim, vamos dizer, que se acha um pouco mais intelectual. Muitos não gostavam porque ele ensinava mais o telejornalismo. Eu gosto muito né? dele. E ele é o repórter mais premiado mais aqui, premiado. né? Do nosso e estado. por incrível que pareça, a maioria das pessoas que fazem jornalismo, que estão na faculdade fazendo jornalismo, eles não querem televisão. Diferente do nosso caso. A gente já entrou com vontade de ter televisão. Eu acho que por isso que as aulas de Wendel deixava a gente mais. Chamava a atenção da gente. Eu gostava muito das aulas de Wendel e de Laerte, né? Porque ele também traz essa vivência dele na TV e eu gostava bastante. E aí, numa aula de Wendel, ele perguntou assim, o que cada um pretendia ser, né? Depois de formado. E quando chegou na minha vez, eu disse que queria ser repórter. Ele disse, já pensou no nome? Aí eu disse, não. Aí ele disse, como é seu nome? Aí ele disse, seu nome de repórter vai ser Joana Brito. Aí eu disse, batizou ali mesmo, batizou ali. E ali, quando Jailma me deu essa oportunidade, eu lembro que, acho que foi no primeiro mês, eu já coloquei uma matéria em rede nacional. E assim,
sempre fazia. Ivani Leitão, na época, era a diretora, né? Então ela sempre elogiava muito meu texto, o Wellington também, que tá na Tambaú hoje. Então assim, eu fui crescendo. Era uma turma muito bacana, não era, Joana? Demais. Aquela turma ali que eu Rapaz, comecei, pra mim, olha, lá era Tamires, Máximo, né, que tá na Tambaú, Luana Miranda. Rapaz, Tu lembra de Luana? lembro. Pronto, Luana. Ainda tem na minha época, ainda tinha aquela repórter, rapaz, carioca. Felícia? Não, a que tava grávida na época. Bianca Corbatti. E pronto, tinha essas repórteres, Thaís Alencar, também Thaís era lá Alencar, da Clube. Aí tinha Tamires, Wellington. Depois chegou Raíssa. E a Érica? Depois chegou Érica. Raíssa foi depois. Raíssa só foi depois, acho que já era Jamanaí. Eu acho que antes de Raíssa, quem teve lá foi Gláucia. Gláucia. Não sei se você lembra de Gláucia. Sim, né? Magalhães, né? Gláucia Magalhães. Que tá em Curitiba, eu acho. E depois que ela foi embora, aí chamaram Raíssa. Sim. Era uma turma muito boa. Muito então, bacana. assim, Ivani também me ajudou muito. Rafael Leite. Quando eu tava na rua, eu dizia. Luke também. Luke era maravilhoso. E quando eu tava na rua, assim, eu tinha dúvida em algum texto, porque a gente tem essa insegurança. Muito. Né? Então eu mandava meu texto pra Rafaela, ela dizia, tá ótimo, Joana, então muda isso aqui, ou então faz assim. Quando quer o bem da pessoa, né? Isso, mas ela me ajudou. Nessa profissão tem muita gente. Que passa perto. E a nossa. Só Jesus. Tem que orar muito. Agora, Ivani, não sei se contigo aconteceu isso, Joana. Ivani puxava a orelha realmente da questão do texto? Puxava, sim. Ela chegava até a inverter o texto completamente. Não, no meu caso ela não... Então foi comigo. Não, mas assim... Mostrava outra visão, entendeu? Sim, assim, ela mostrava outra... Vamos ver isso aqui por outra perspectiva. Ela sempre fazia isso, assim, né? Joana, olha, veja isso, assim, assado. Só teve uma vez que a gente teve alguma coisinha, assim, em relação a um texto, que eu mostrei a minha visão pra ela, porque eu estava lá, porque assim, é diferente, né, do diretor, do editor que tá na TV. A gente que tá na rua, a gente sente o que tá acontecendo, né, a gente tá vendo. Às vezes parece que um torcedor, porque teve uma confusão de uma torcida, vamos falar sobre isso, uma confusão de torcida que todo torcedor é marginal. Mas nem sempre. A gente vai lá na casa da família, a gente vê os depoimentos. Então a gente tem que passar o que a gente tá checando ali isso, né? No momento, né? Passar tudo que viu, que sentiu naquela situação. Exatamente. E eu sempre busquei ser muito verdadeira nas minhas matérias. De passar realmente o que estava acontecendo. Às vezes a gente sai com um direcionamento, né? Na pauta. E quando chega lá, muda completamente, porque é outra história, é outra situação, e a gente não pode mentir. E às vezes as pessoas da produção tem gente que não entende. Não entende. E você não seguiu a pauta, porque a pauta não condiz com o que eu vi. Mudou. A gente que dá o direcionamento quando chega na rua, né? E aí, eu passei o primeiro mês, e acho que foi no segundo mês que Jailma chegou pra mim e disse, a vaga é sua. Isso já em 2018, né? Eu acho que era já. E aí eu fiquei assim, feliz da vida. E eu passei 6 meses antes de realmente ter a minha carteira assinada como repórter pleno, porque eu já entrei nessa categoria de pleno, porque a vaga de Lília era pleno, que é uma categoria de repórter, né? E a categoria de repórter pleno é um repórter que ele pode ser editor, que ele pode ser diretor, é como se fosse uma categoria acima. Eu sei. Entendeu? Inclusive, há pouco tempo te ofereceram até vaga de editor, não foi? Sim. Eu poderia, inclusive, se a TV quisesse, poderia usar isso para dirigir um programa, para editar um programa, para ser chefe de redação. Tudo isso a gente pode, né? Por causa dessa categoria. E aí, eu fui justamente para a categoria pleno. Já comecei a minha primeira oportunidade como repórter. Pé direito. Foi Deus, né, Nilva? Foi Deus mesmo. Assim, eu dou todo o mérito mesmo a Deus, porque foi Ele que abriu essa porta pra mim. E ali foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz e aprendi muito, absorvi muito. Vivi coisas maravilhosas, coberturas importantes, né? A greve dos caminhoneiros, a Covid-19, enfim, tantos casos de repercussão, porque eu iniciei nessa área policial. Basicamente todo mundo aqui na Paraíba, né? É difícil, né? Não é fácil. Por quê? Porque, principalmente para mulher, porque é uma área que tem mais homem, né? São mais homens.
Então ali a gente tá dentro da delegacia, a gente tá... São mais homens em tudo nessa área, né? Em tudo. Na imprensa, na polícia, em tudo. Então assim, você conquistar ali o seu espaço, você colocar o seu nome, colocar o seu jeito... Porque assim, eu tenho esse meu jeito de jornalista. Por exemplo, sua esposa olhou pra mim e disse, não, ela é uma jornalista, né? Eu não tenho aquele jeito escrachado, como outros colegas têm. Você sente essa diferença, inclusive, nos locais que você vai? Porque todo mundo sabe que você é jornalista com diploma, vamos dizer assim. E a grande maioria dos repórteres policiais não tem diploma. São mais assim da rua mesmo, começaram tal, experiência, né? Isso. E você sente essa diferença nas ruas? Você sentiu esse tempo todo que você fez jornalismo policial? Não, eu senti assim a diferença em que sentido? Um olhar diferente, não vou passar informação para ela. Não. Ela é meio metida porque ela é jornalista, não, né? Não, porque assim, eu posso ter uma cara de metida, mas eu sou uma pessoa completamente de boa, assim. E assim, na rua, o que eu senti com os outros colegas é muita cumplicidade mesmo. Pelo menos comigo sempre foi assim, sabe? Eu não sei também porque assim, eu não era uma repórter de ao vivo, eu era uma repórter de gravado. Eu ia pra gravar a matéria pra passar. Tinha outro que era do ao vivo. Meu horário não era do ao vivo. Então tem mais essa competição, esse pessoal que é do ao vivo, do ao vivo, de dizer, não, exclusivo, eu vou entrar. Toda. Não, comigo eles não tinham isso, então, não lhe colocaram no olho do furacão, não, né? Até davam assim, endereço de onde o crime estava acontecendo. Meio-dia, homicídio ao vivo, é olho do furacão. É a hora que mandava os áudios pra mim. Ah, Joana, eu consegui isso aqui, ó, bota na tua matéria. Sempre foi muito de boa, de boa. E falando sobre essa questão de diploma e sem diploma. Eu defendo, claro, com unhas e dentes o diploma. E pra mim existe uma diferença enorme entre o jornalista. Primeiro, que jornalista é quem tem diploma. Quem não tem, não tem. Se fosse assim, não precisava existir o curso de jornalismo. Exatamente. Não precisava a gente conquistar, passar 4 anos numa faculdade. Então tem coisas que eu só vou aprender na faculdade. A construção de um texto, o que é notícia, ética, como checar, como falar, postura, tudo isso é muito importante. A responsabilidade de uma notícia checada. Eu já vi muitos casos de quem não tem diploma colocar lá no Instagram e depois apagar porque era mentira. Então assim, não tem esse cuidado. Quer dar primeiro, a notícia primeiro, quer o exclusivo. Quer fama. E esquece... Que a gente aprendeu na faculdade que jornalismo não tem nada a ver com fama. Não tem nada a ver. E assim, quer conquistar aquela pessoa de qualquer maneira. Eu prezo pela ética. Eu respeito muito quem me acompanha, quem assiste as minhas reportagens, né? Eu tenho muito cuidado com o que eu tô falando, que eu procuro checar, ler, reler, pedir para alguém revisar, entendeu? Quem é jornalista com diploma tem esse cuidado. Se nos tempos que usávamos não, o Alto Astral que é mais velho, usava fita cassete, o pessoal já tem esse cuidado. Imagine agora que tudo fica na internet. Pois é. Aí tem que ser dobrado, enfim. E eu já vi muita coisa, viu, na rua, de briga, entrar. Ou então, Hermeson Machado, né? Porque a gente pode falar, né, Hermeson? Que ele é uma referência, assim, digamos nesse sentido, né? E ele lá gritando, por quê? Não sei o que. Ele era assim. Por exemplo, se eu fosse entrar ao vivo, o pessoal que estava acompanhando a TV Clube, a Manaíra, ia ouvir Hermeson gritando, porque assim, essa já é a característica dele, né? É o jeito de ser dele. E ele não tá nem aí, é o jeito dele. E cresceu muito. O ruim é quando querem que o repórter do outro lado faça praticamente igual. Eu ouvi isso de uma diretora e depois ouvi de um diretor, seja como o Emerson, eu disse, isso pra mim, eu não vou fazer isso. Nada contra o trabalho dele, cada um tem sua forma de fazer. Sim. Só que não foi isso que eu aprendi, eu não vou fazer isso. E esses diretores, infelizmente muitos deles, em programas de meio-dia, área policial, eles querem que você realmente faça um espetáculo da informação. Então eu não me encaixei nessa coisa de espetáculo, nem vou me encaixar. Se tiver de fazer parte da televisão, fazendo espetáculo, bebendo água de um cano que estourou ali na rua, pulando o muro para correr atrás, não vou fazer isso. Eu acredito que você não passou por essa parte ainda, não foi pro olho do furacão,
Nem ficou o diretor no ouvido dizendo, ei, tira essa onda com esse preso. É uma coisa que é absurdo isso. E infelizmente se faz muito na TV paraibana, né?